A gente precisa, né, de forma bem é, básica, a gente precisa se portar diante, né? Precisa se, como é que eu posso Tipo dizer? assim, tomar posse disso, Tomar assim. posse disso, a gente precisa. é, Tem uma palavra ainda, mas não tá É, vindo. eu acho que uma coisa que você tá falando que me faz pensar assim, a gente tem que assumir essa posição. De ser homem cristão, de Isso, ser homem assumir a posição. A gente precisa assumir sacerdote. o sacerdócio, né? Que Deus nos chama de Uhum, reis, sacerdotes e profetas, né? E é interessante essa palavra sacerdote, né? Porque o homem, ele é incumbido de trazer a presença de Deus, né? Então, ali na antiga aliança, os sacerdotes, eles traziam a presença de Deus, né? E eles colocavam lenha sobre o altar e Deus vinha com fogo, né? Então, é uma palavra muito forte para os dias de hoje, né? Porque quem de nós está disposto a trazer a presença de Deus? Quem de uhum. nós está disposto a renunciar o que precisa ser renunciado para trazer a presença de Deus, né? Então, a gente, como homem, né? Eu sou muito tocado nessa área, na minha masculinidade, em querer ser um homem melhor, querer ser um homem, um marido melhor. E agora que eu vou ser pai, eu quero ser um bom pai, né? Quero ser um pai aos olhos de Deus, né? Quero ser um bom pai aos olhos de Deus, à luz das Escrituras, né? Poder ensinar meu filho, poder ensinar valores ao meu filho e aos meus filhos também que virão. Eu creio que não será só um. Legal. Esse daí minha esposa falava assim, ó. Falava assim, Carol, vamos ter, tipo, 3 filhos, 4, sempre brincava. Minha família é grande. E ela falava assim, vamos ter um. Dependendo de como você for, ela falava assim pra mim, a gente vai ter outros. Eu falei assim, então você vai ter uns 10, né? Porque eu tava lá, não, eu vou fazer o que eu puder e tal. E a gente tá com 2 agora e a gente planeja ter o terceiro em breve, se Deus quiser. Ai, glória a Deus, mas eu creio que é uma bênção, a gente também. Minha esposa também fala a mesma coisa, cara. A gente tá em casa conversando, não, eu quero no mínimo 5. Eu falei, meu Deus, vai. Deixa, deixa. Deixa Deus. Deixa ela, Ai, bebê. papai. É, Mas é isso, a gente tá, como eu tava falando, né? A gente tem esse propósito, né? De ser, e até eu e minha esposa, a gente conversa bastante sobre isso, legal. né? De sermos referência nesse mundo, né? De deixar Deus realmente trabalhar em nosso coração, trabalhar em nosso caráter, que eu creio que eu creio que é o que o cristão precisa voltar a deixar o Senhor fazer, né? A Uhum. deixar o Senhor trabalhar no caráter, trabalhar dentro de nós, né? Eu creio que é por aí. Então essa conferência que eu fui, ela despertou grandes coisas em mim, Legal. né? E eu tenho levado isso pro meu dia a dia também, né? É um desafio, claro, não é uma coisa que você aprende num dia, você já está aplicando no outro, mas é uma coisa que você precisa ir com passos, né? Com pequenos passos, né? Não adianta a gente querer dar 10 passos em um tempo que a gente só pode dar um passo, Uhum. né? Então, eu creio que se a gente estiver disposto, né, a renunciar ao que for necessário a deixar Deus trabalhar no nosso caráter, eu creio que seremos homens, né? Teremos uma conduta melhor na sociedade, uma conduta mais séria, uma conduta mais cristã, né? Eu creio que é por aí. A gente estava até falando antes, né, que eu vi um pastor pregou lá na Canaã, na igreja, o Moisés Leopoldino, se não me engano foi ele que falou isso, que se a gente olhar para os mandamentos, né, não só os dois principais que Jesus falou, mas Uhum, os 10 mesmo de Moisés, não é proibição. As pessoas normalmente falam, eu vou ser crente ou eu vou ser cristão e eu vou ter, não posso fazer mais nada. uhum. E eu já ouvi de dependentes químicos que vieram aqui falando, olha, você, na verdade, quando você serve a Deus, é aí que você é livre, porque quando você está no mundo, você é preso de fato. Você não É, consegue sair daquilo. Você quer, mas você não consegue. E aí, voltando de novo para os mandamentos. Então, assim, olhando para os mandamentos, não são proteções, não são obrigações ou coisas que são proibidas. A gente tem que uhum. olhar para os mandamentos como se fosse uma proteção mesmo. Então, Deus está Exatamente. te protegendo, e às vezes de você mesmo. Sim, Às vezes não, né? exatamente. Acho que de você mesmo. Exatamente. Eu creio que os mandamentos, eles, que nem você disse, né? São proteções, né? Que a gente pode
pode olhar com o olhar, né, de Deus falando, olha, você precisa, você precisa aceitar isso. O que que é legal que a gente tava falando disso? Você tá falando de... Não, eu ia comentar de um curso que eu fiz. Chama O Mundo Precisa de um Pai. Eu fiz na escola do Otávio, do ProSaber, aqui em Santo André. O Otávio é meu filho mais velho, né? Tem 5 anos. E lá eles falaram sobre essa questão do sacerdote. Tem várias lições, né? Mas uma que me pegou muito, assim, que era que o homem, ele é a referência para o filho, né? Então, você vai ter um menino, você vai saber disso. Não só o menino, a menina também. Mas a referência que ele tem de Deus é você primeiro. Uhum. Então, normalmente, o filho, quando ele acorda, ele fala, meu, sonhei com Deus. Tipo, na cabeça dele é Deus. E aí ele fala, nossa, sério, como que foi? É menino ou menina? Mas aí ele vai lembrar, ele vai descrever o pai dele. Uhum. Então, tipo, ó, ele era assim, no seu caso, ele usava óculos, tinha o cabelo curtinho e tal. Deus é assim pra ele. Porque é a referência que ele tem, quem é Deus carnal pra ele e quem é o Deus, né, tipo, Sim, espiritual pra ele. sim, Então, assim, nessa hora, o estudo ele fala isso. Então, o pai, o sacerdote, ele é responsável de construir a relação sim. e aí da humanidade, né? Porque se eu estou falando de homem e mulher, o pai tem a função de fazer isso com o filho ou com a filha. Então, se a pessoa não tem uma relação, e eu, depois que eu vi isso, eu falei, meu Deus, eu tenho a relação com Deus igual eu tenho relação com meu pai. E aí, eu cresci, eu já falei isso com meu pai, mas assim, muitas vezes minha mãe falava assim, olha, não faz barulho porque seu pai está dormindo, porque ele está trabalhando e tal. E aí eu tinha a relação de que Deus, eu não podia incomodar ele. Entendeu? Tinha que fazer minha vida e Uhum. deixar Deus trabalhando para as coisas maiores e eu tava tipo assim, era uma coisa, obviamente, me amava, e tal, tinha essa relação boa. Mas quando eu descobri isso, eu falei, cara, quem que eu tenho que ser pro Otávio, que é meu filho? Eu tenho que construir nele a relação que ele vai ter com Deus. Então, olha a responsabilidade do Nossa, sacerdote e que do pai, benção. né? Sim. Então, assim, é uma coroa que eles falam, né? Que é o rei, né? Tipo assim, tem essa função, mas é um peso muito, assim, que não tá sobre a mulher, tá sobre o homem. A Sim, função dele exatamente. é fazer isso. Lá Sim. eles falaram alguma coisa assim, dessa questão na conferência, ou você sentiu essa Sim, questão? exatamente. Eles falaram bastante isso, né? E sobre como você deve ensinar seu filho, né? Eu não era nem como foi ano passado, né? Então ainda não sabia da notícia que ia ser Legal. pai. Mas eu sempre tive isso dentro de mim, né? E lá na conferência eles pegaram bastante nisso, como ser um bom marido, como ser um bom pai para quem era pai. E é bem isso que você falou, né? As crianças, elas veem o pai como Deus, né? Tipo assim, a referência, né, que eles têm de Deus é o pai delas. Mas aí, se a gente for pensar bem, como será que os nossos pais, né, foram ensinados sobre Deus? Uhum. Né? Então, aí se você puxar na história dos nossos pais, dos nossos avós e tal, a gente vai acabar em lugares talvez muito sombrios, né, que muitas vezes nem conheceram a Deus, Uhum. né, e tiveram outros caminhos, né? Mas a gente precisa ter essa visão de que Deus, ele é pai, né? Achei até interessante porque esses dias eu estava ouvindo uma ministração e o pregador ele falou que foi a única vez que os discípulos ouviram, né, na palavra de Jesus ali, quando os discípulos estavam perguntando para ele, nos ensina a orar, Senhor, né? Perguntando não, pedindo para que ele ensinasse os discípulos a orar. Nos ensina a orar, Senhor. E aí Jesus ensinou, Pai Nosso. Foi a primeira vez que eles ouviram Pai, né? Como a referência de Deus como Pai, né? O próprio Jesus orou, Pai Nosso. E antigamente era só Adonai, né? Ó Deus. Então nunca como Pai. Quando é Pai, eu creio que a gente pode se aproximar mais, né? Eu creio que é preciso também a gente entender um pouco mais sobre a paternidade de Deus, deixar que ela faça parte da nossa vida, né? A paternidade é uma coisa que eu também estou aprendendo, né? É, a olhar Deus como pai, né? Muitas vezes a gente se vê como nós não queremos ser, nós não somos, mas nós temos pensamentos de orfandade, né? Não.
A gente acaba olhando as pessoas que estão, sendo abençoadas, vamos dar esse exemplo, e às vezes a gente fica olhando com aquela invejinha, né, de que Deus está abençoando aquele e não me está me abençoando, né? Uhum. E eu creio que quando a gente olha da maneira certa, a gente se alegra com a bênção que o outro está recebendo, Sim. né? E a gente é filho do mesmo pai, né? Aquele irmão que está recebendo a bênção, ele passou por processos que você talvez não está passando, ou que vai passar ainda, né? E eu creio que quando a gente tem uma visão assim de Deus, né? Como pai, a gente consegue enxergar o outro como irmão, né? Nossa, O muito legal. próximo como irmão. E você é meu irmão, entendeu? Por mais que de igreja diferente, né? Mas nós temos o mesmo pai, né? Então, eu posso me alegrar com você e você comigo, né? Então, eu creio que isso fala, né, bastante da paternidade, daquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo, né? Eu creio que é muito mais profundo do que isso, obviamente, né? Que eu creio que quando a gente está em um processo de intimidade com Deus, né? Uma vida íntima com Deus, a gente está ali tendo um relacionamento com o Pai, né? Isso através de Jesus. Uhum. Então, é algo bem, é algo bem profundo essa questão da paternidade. Cara, eu gosto demais, assim, desse tema, porque hoje eu tenho dois meninos, né? Então eu vejo isso, a Uhum. competição que eles têm um com o outro, assim, aquela coisa. Até a gente tava ouvindo isso, eu e a Carol falando, né? É, como que o seu coração fica quando o seu irmão é abençoado? A gente falou isso. Ou de você, alguém te pedir ajuda e você dá, ou enfim, alguma coisa assim. Como que é o seu coração nesse sentido? E aí é aí que você tem que sondar mesmo. Fala, meu, será que eu tô feliz com a bênção do outro? Sim. E aí eu tento fazer isso lá em casa com os meninos, né? Às vezes eu quero dar uma coisa pro Otávio e falo pro Heitor, ainda não chegou o seu tempo. E a minha esposa já fala, não, você tem que dar igual pros dois, que não sei o quê. E aí, tipo, essa coisa simples, danoninho, cara, eu dou um danone, uma quantidade pro Otávio e dou uma menor pro Heitor, que é Uhum. 3 anos mais novo que ele. 4, 3, agora o cara vai brigar comigo, eu não lembro a data. Mas assim, 3 ou 4 anos de diferença. E aí eu falo, não, o Heitor ainda não precisa dessa quantidade. E ela fala, não, você tá fazendo diferença, porque o Heitor chora porque ele quer igual do Otávio. Então, assim, isso a gente tenta. Ainda, obviamente, eu não sou o cara dono da razão, eu aprendo, mas assim, eu tento sempre fazer isso. E eu penso assim, cara, como que Deus faz essa relação, né? A gente, obviamente, dá errado. Com certeza. Eu não sou Deus, mas Deus dá certo e a gente tem que ser feliz. Se o cara tá recebendo e não é eu, não chegou meu tempo, não posso jamais ficar triste ou ter esse sentimento de inveja. Eu tenho que falar, meu. Deus, me ensina, me mostra o que que eu preciso fazer, ou como que eu tenho que ser. E aí, obviamente, se a gente olha só a bênção, aí você tá totalmente errado, né? Para de fazer, dá um Exatamente. monte de passo para trás, que você tá olhando mais só para isso e tá esquecendo da relação do filho, né? Do pai e Exatamente, cara. filho, assim, cara, é muito legal É isso. algo muito, é algo muito profundo também isso, né? Que eu creio que assim, eu acho que como você tá tratando o seu filho, um dos seus filhos é mais velho e você entendeu que ele já pode receber um pouquinho mais, Uhum, né? Porque ele já tá criando uma maturidade, né? Apesar de ser criança ainda, ele tá amadurecendo. Então você entende que você pode dar um pouquinho a mais para ele, né? E eu creio que Deus também nos enxerga assim, né? E eu creio que quando nós recebemos o Senhor como Salvador ali, nós estamos como se estivesse saindo de uma mulher grávida, né? Nós estamos ali recém-nascidos. uhum. E é ali onde a gente precisa de cuidado, é ali que a gente precisa de ser assistido, né? Pego no colo, muitas vezes, né? Mas ao longo do tempo a gente vai crescendo, né? Aquele alimento que nós estamos recebendo vai nos nutrindo e na vida espiritual é a mesma coisa. A gente vai crescendo, os alimentos que a gente vai, né, obtendo durante a caminhada, né? A gente vai recebendo esse alimento, isso vai nos nutrir, nós vamos alcançar uma adolescência espiritual e onde vamos, né, ter aquele momento de euforia, aquelas coisas de euforia mesmo, né? Aquela coisa que adolescente tem e até na vida espiritual é assim também,
né? E Deus, ele nos deixa caminhar nisso, né? Ele nos pega pela mão e vai nos levando. Eu falo isso porque aconteceu isso bastante comigo, Legal. né? A gente, quando se converte, uma oração que a gente faz hoje, ela é respondida amanhã ou 10 minutos depois.